nós vamos falar sobre a vida e os ensinamentos de Sócrates. Sócrates nasceu por volta de 470 a.C., de uma família pobre, onde seu pai era escultor e sua mãe era parteira. Sócrates ele exerceu a função do pai por muitos anos de sua vida. Também serviu ao exército. Até que ele se tornou esse grande filósofo e educador que conhecemos hoje. Essa fama veio através de um amigo, chamado Xenofonte, quando ele foi até um oráculo e chegando lá no templo de Apolo, esse oráculo proclamou que não há homem mais sábio que Sócrates. E quando essa história chegou ao ouvido dele, ele quis procurar se verdadeiramente não havia homem mais sábio que ele. E aí ele começou a pesquisar professores, começou a pesquisar artistas, começou a pesquisar políticos daquela época, e aí chegou à conclusão que todos sabiam de alguma coisa, mas eram ignorantes naquilo que não sabiam. Foi aí que veio aquela famosa frase: só sei que nada sei. Sócrates não tinha muitos amigos, Talvez por ser um cara não muito bonito, como conta alguns relatos do seu discípulo Platão. Também por ser um cara questionador. Ele questionava os pensamentos alheios, formulava perguntas. E aí, não era um cara muito bem quisto pelaquela sociedade. Sócrates não tinha, não tem nenhum livro, não deixou nem nada escrito, não deixou livros, não deixou textos, não deixou nada escrito. Tudo o que conhecemos hoje sobre a vida e ensinamentos de Sócrates foi através dos seus discípulos, Xenofonte, Platão, que é um dos discípulos mais conhecidos de Sócrates. E aí, toda a linguagem dele era oral, totalmente oral. Seus ensinamentos eram baseados em diálogos, em conversas. Até hoje, não se sabe de nenhum escrito de Sócrates. Tudo que sabemos foi o que os seus alunos escreveram, E o mais famoso deles, Platão, que tem muitos textos, baseado nos ensinamentos do próprio Sócrates, contado pelo próprio Sócrates. Até hoje, esses ensinamentos são utilizados, Temos um grande pedagogo chamado Jean Piaget, que usa o ensinamento da maiêutica, que é o dar à luz a ideias, ter ideias, novas ideias, novos aprendizados. E esse ensinamento é trazido através de Jean Piaget para dentro das salas de aula. Talvez não na proporção que deveria ser utilizado, mas ele é utilizado até hoje. Temos também a ironia, que é a arte de perguntar, de questionar. E era isso que Sócrates fazia. Ele utilizava a ironia e a maiêutica, Foi aí que ele se tornou esse grande e sábio filósofo. Essa grande mente de Sócrates veio através de gerações, trazendo grandes ensinamentos, o ensinamento do questionamento. E com todos esses questionamentos, Sócrates ele acabou despertando a ira de muitas pessoas, E aí ele foi condenado, à morte. Ele foi a julgamento, por alguns crimes, como de ser ateu e ser sofista, que era um grupo de pessoas ali que incentivavam os jovens à desordem naquela época. E aí Sócrates foi ao seu julgamento e ele mesmo formulou a sua defesa, sendo condenado, tendo que tomar um veneno chamado sucita, que naquela época era utilizado
para crimes hediondos. E ele foi acusado de um crime grave, né, injustamente. Mas, com muita dignidade, ele tomou, né, o cálice com veneno e morreu. Né? Porque para Sócrates era melhor ser injustiçado do que cometer uma injustiça ou ser julgado por algo ruim que ele poderia ter praticado. Então era uma honra para ele morrer, né, de uma forma injusta pelos seus ideais. E trazendo para nós grandes ensinamentos, né? Que nós, como os professores, possamos exercer nossa função com muita resiliência, com muita garra, né? Com muito ideal, assim como Sócrates exerceu a dele. Né? Que a gente possa trazer para o nosso dia a dia o ensinamento da maiêutica, né? Da ironia, fazer com que os nossos alunos aprendam a questionar, né? Fazer com que os nossos alunos aprendam a desenvolver ideias, né? A ter luz na cabeça, né? A desenvolver luz, né? A desenvolver ideias, né? Não que ele se limite só a um caderno, ao que está ali escrito, não, que ele venha desenvolver muitas ideias, para que os nossos ensinamentos, assim como o dele, ultrapassem gerações, né? Porque um general forte não tem soldados fracos.